nossa conselheira, a Fernanda Carbonelli, que representa aí o coletivo das entidades ambientalistas, para fazer a apresentação do Instituto Conservação Costeira sobre a reconstrução pós-evento climático extremo no litoral norte de São Paulo. Conhecem ainda, eu queria me apresentar. Meu nome é Fernanda Carbonelli, sou advogada há 25 anos, tenho muito orgulho aí de ser uma das cofundadoras do ICC, Instituto Conservação Costeira, uma ONG que foi fundada há 13 anos atrás. E o ICC acabou se transformando num laboratório vivo de resiliência climática no litoral norte. A gente hoje tem 5 pilares: a conservação ambiental, a restauração ambiental, a educação climática, a gestão territorial e a inovação socioambiental. E a partir do nosso caso real, né, que foi o desastre de São Sebastião, em 19 de fevereiro de 2023, a maior chuva registrada no Brasil em menos de 24 horas, e essa tragédia, eu falo que nos ensinou demais. Eu falo que no Brasil existe duas coisas muito comuns nas tragédias, que é a previsibilidade, né? Todos sabiam que isso poderia acontecer, os estudos indicavam que essa área já tinha ali problemas críticos de ocupação, pode passar, e é muito comum no Brasil que as escolas sirvam de abrigos para que essas pessoas sejam acolhidas nesse pós-tragédia. Logo depois da tragédia, em março de 2023, ainda tomado por aquela sensação de insegurança, de impotência, nós estivemos no Consema, com o apoio da CEMIL, apresentando aí um plano de restauração ambiental. Tivemos o apoio incondicional da Fundação Florestal, que abriu um chamamento público para que a sociedade civil pudesse participar e unir esforços ao governo do Estado para apresentar um grande plano de reconstrução. Foi aí que nós tivemos uma participação integral desse conselho nessa reconstrução e nessa proposta de reconstrução socioambiental, levando em conta não só um projeto de restauração socioambiental, mas um projeto de reconstrução dessas comunidades com um olhar social. E daí nasce o projeto Restaura Litoral Norte, do desastre à inovação. Foram 853 cicatrizes mapeadas, nós tivemos o apoio do IPA nesse primeiro mapeamento, fomos buscar tecnologias, uma semeadura aérea que vocês imaginam que cápsulas de medicação que não passavam no controle de qualidade, elas eram despejadas em aterro sanitário. A Ambipar trouxe essas cápsulas de medicação, criou uma máquina onde ela, com um solo extremamente nutriente, ela criou um porta-joia, onde pequenas sementes são encapsuladas com esse solo extremamente nutriente. Essas cápsulas passam por um banho com carbono líquido, criando as condições propícias de germinação. No setor social, a gente alcançou um impacto de 5.000 estudantes impactados, estudantes que passaram pela tragédia, que moram em área de risco, que não sabiam o que fazer, né, numa outra chuva. Então, essa cultura de prevenção, nós fomos atrás de uma metodologia, temos uma grande parceria com o Semadem Educação, introduzimos essa parceria, customizamos essa parceria para escolas em áreas de risco e para ambientes costeiros. São Sebastião tem mais de 80% da população que mora em área com algum grau de risco geológico. Aqui o resultado real, hoje, depois de 3 anos de restauração intensa, 81% de evolução de restauração nativa, foi cumprida 100% da meta no primeiro ano, mais de 10 prêmios conquistados nacionais e internacionais com esse projeto, uma foto aqui emblemática da Vila Saí, pode passar. Um pouquinho aqui para vocês conhecerem, foram 36 quilômetros, para quem conhece São Sebastião, eu tenho aqui da Jureia até Toque-Toque, são 36 quilômetros de costa, cada pontinho desse é uma cicatriz que foi mapeada, cada cicatriz dessa tem uma métrica, uma declividade, mas enquanto a gente fazia essa restauração e esse monitoramento,
algo de muito contraditório acontecia ali. Veio também um crescimento grande, então, enquanto a gente restaurava as encostas, veio do lado oposto um crescimento ainda maior do que aquele que a gente já enxergava. Então, só para vocês entenderem, muito próximo dali, a gente teve no último ano 77 mil metros quadrados de vegetação suprimida, mas também as boas notícias, né? O que a gente vem trabalhando junto à prefeitura, junto ao governo do estado, um plano de cadastramento socioeconômico. A gente vem trabalhando uma tecnologia de mobilização dos próprios moradores da Vila Saí. Esses são jovens que passaram pela tragédia. Hoje eles estão visitando casa a casa e fazendo um censo, né? Como é que está a vila depois dessa tragédia? Quantos moradores estão ali? Quantas famílias vivem ali? E essas informações são passadas para a Secretaria de Habitação e, a partir dali, inicia-se o projeto de regularização fundiária. Então, são os próprios jovens que passaram pela tragédia, capacitados pela Secretaria de Habitação e Urbanismo, fazendo esse trabalho. Um pouco desse conhecimento que a gente tem compartilhado, levando essa área de tragédia para ser não um monumento, mas uma lembrança do que foi construído até aqui. Então, as parcerias com o INSPER Educação, com a Unifesp, com o Movimento de Resiliência Urbana, com a USP, visitas da CETESB, da Fundação Florestal, secretários e gestores públicos visitando a área e construindo juntos soluções e aprendendo com essa tragédia, um pouco das nossas parcerias e articulações com as organizações, esse trabalho feito com o Ministério Público, todas essas, eu falo que todos os municípios do Brasil têm sofrido com os mesmos problemas, com a regularização fundiária, com o crescimento desordenado, com a falta de instrumentos participativos de gestão territorial, e a gente tem mostrado que a união da sociedade civil, do poder público, e dessa união tem feito a diferença no município de São Sebastião. Só para vocês entenderem como é que esse projeto, pode passar, como é que esse projeto funcionou. A CETESB tinha um termo de compromisso de recuperação ambiental com a concessionária Tamoios. Se você puder voltar um pouquinho naquela foto do antes e depois, e a partir dessa construção, nós apresentamos um projeto. Esse projeto ele passou sob o crivo da CETESB, ele teve uma anuência da CETESB e ele serviu para cumprimento de um TCRA. Ele entrou como um projeto inovador, então foi necessário inovar e criar uma metodologia inovadora. Essa metodologia foi validada por todos os órgãos, Fundação Florestal, CETESB, CEMIL, foi discutida entre todos os pares. Eu falo que, assim, para mim, como advogada, foi um prazer enorme ter conseguido articular todos esses setores, e esse diálogo aberto pela CEMIL foi fundamental para conseguir construir essa solução. A gente conseguiu, com esse projeto, levar esse braço social, foi um alento na alma, criar uma segurança, trazer informações que salvam vidas. Hoje, a gente não pode tirar as mais de 30 mil pessoas que vivem em áreas de risco em São Sebastião, mas a gente sabe que essa informação salva vidas. A gente sabe que hoje o nosso aluno sabe ver o sinal da Defesa Civil, sabe ver o alerta da Defesa Civil, sabe ver que 200 milímetros de chuva é muita coisa e que ele vai ter que sair da casa dele e que ele vai ter que ir para um ponto seguro. A gente fez simulação com a Defesa Civil, ele sabe, essa família sabe para onde ir hoje. Ele não vai morrer de novo. E isso tem muito valor. Eu digo, sabe, secretário Jonatas, que esse projeto tinha que estar em todas as escolas públicas localizadas em áreas de risco do estado de São Paulo. Ele tinha que ser uma política pública institucionalizada. Então, assim, o Instituto Conservação Costeira está à disposição de cada um
dos conselheiros para levar esse conhecimento para projetos dentro das cidades. Hoje, secretário, nós não temos mais recursos financeiros de levar esse projeto para mais escolas públicas. Nós fazemos um pleito aqui para que, se algum patrocinador estiver nos escutando nessa manhã chuvosa, para que nos procure, para que a gente possa levar esse projeto para mais escolas públicas, esse conhecimento que salva vidas, para que a gente não pare por aqui e que a gente possa, junto, levar políticas públicas ambientais de qualidade para as comunidades vulnerabilizadas do nosso estado e que estão aí em área de risco. Muito obrigada pelo tempo, pela disposição de vocês em nos ouvirem de um projeto tão pequeno, mas que alcançou aí resultados tão incríveis. Com muita humildade, eu agradeço esse tempo e esse espaço de vocês. Muito obrigada. Parabenizar a Fernanda pela apresentação. Fernanda, bem, uma parte, mas a gente já conversou muito sobre um projeto que a gente tem muito orgulho, seja pela secretaria e muito mais até pelo estado de São Paulo mesmo, pela referência e exemplo que dá. Sabendo, claro, que a gente tem muito a avançar. Fernanda, eu acompanho mais de perto esse projeto com as apresentações da Fernanda e reuniões com o ICC. Realmente é um exemplo de projeto. Parabéns, ela não se trata de uma iniciativa, a iniciativa ocorreu lá devido àquele problema, mas é realmente um trabalho de implementação forte, muita resiliência, muita articulação, educação ambiental, inovação. Eu acho que esse programa nem é o programa mais Refloresta, ou Recupera, ou Restaura Litoral Norte. Para mim, é claramente o sistema integrado de restauração e resiliência ambiental, porque ele foi todo integrado e o foco da resiliência, né? E sem esse projeto, né, eu tenho certeza que aquela região estaria com muito mais desafios além do que a Fernanda já apresentou. Sem esse projeto, primeiro, a recuperação seria muito lenta, muito mais também com plantas invasoras, né, com plantas exóticas que teria acontecido, capins e tudo mais que semeiam rápido nesses solos pobres. Então, sem esse projeto, estaríamos com muito mais problema, inclusive de ocupação desordenada. Fernanda, é incrível o que vocês fizeram, né? Que me deixa assim, contente de saber que tem vocês lá e conseguiram dar essa resposta rápida, né? A questão da restauração, de organizar essa capacidade que vocês tiveram de articulação com todo mundo, nós, a fundação e todos os que vocês citaram aí, e principalmente com a comunidade local. Isso ressalta muito a importância de ter a organização da sociedade local bem clara e bem atuante, né? Conhecendo, bem integrada ali na sociedade local. Parabenizar a Fernanda pela apresentação e, poxa, como é bom a gente poder ouvir um projeto como esse, né? A força que tem a informação, né? E começar pelas escolas é uma coisa assim que a gente tem visto que dá muito resultado. E isso, com certeza, dá para ser levado para outros municípios, né? O nosso município, por exemplo, nós temos lá 26 áreas de risco. Como seria importante ter isso nas escolas que estão nas áreas de risco, né? A importância das crianças saberem e levarem isso para os seus lares.